Cerca de 10 mil produtores rurais protestaram hoje aqui em Brasília contra o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O movimento FunRural não quer o fim da cobrança retroativa do fundo. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a cobrança era inconstitucional. Mas em 2017, a Corte voltou atrás e o que não foi pago no período pelos produtores rurais está sendo cobrado pelo governo. Ontem, o Congresso derrubou o veto do presidente Michel Temer a dispositivos da lei que deu origem ao Programa de Regularização Tributária Rural, o chamado Refis Rural, que permite a renegociação das dívidas dos produtores. Boa tarde. Cerca de 10 mil produtores rurais de todo o país estão reunidos em Brasília nesta quarta-feira, 4 de abril, para protestar contra a cobrança retroativa do FunRural, que está sendo cobrada desde no período de 2011 a 2017, durante aquela fase em que ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O valor estimado hoje alcança 280 bilhões de reais, de acordo com as apurações. Os produtores consideram esse chamado passível impagável, uma situação muito difícil para o produtor rural brasileiro. O movimento chamado Abril Verde e Amarelo está organizado e saiu de vários pontos de áreas de produção do país para mostrar essa situação e também fazer um levante contra a situação que tem acontecido em relação aos produtores rurais. Vamos trazer agora uma entrevista feita com um produtor rural que estava partindo para esse grande movimento que acontece agora em Brasília. Bom, na verdade, a maior intenção dessa carreata é estar presente em Brasília, né, marcar a nossa presença lá, no sentido de reclamar em relação ao FunRural, que é algo que já foi votado lá atrás, há 5 anos, é uma coisa inconstitucional, o governo ressuscita um imposto, uma taxa que, na verdade, não deveria estar sendo mais cobrada, em benefício de pequenos grupos, de alguns frigoríficos, a gente pode imaginar do que eu esteja falando, enfim, e isso acaba trazendo mais custo, onerando mais ainda os pesados custos do que é ser produtor rural no Brasil. E acaba sendo uma coisa injusta. E, enfim, engrossar também a voz do povo brasileiro, que está enjoada de tanta mentira, de tanta sujeira, de tanto roubo na política. É um pequeno grupo de pessoas que acham que o povo brasileiro está em função deles, né? O império já acabou há muitos anos, né? Então está na hora da gente levantar a cabeça e ir lá brigar mesmo. Chega dessa mentira, chega dessa roubalheira. E o Agricultura BR destaca agora a grande movimentação que houve em Brasília nesta última quarta-feira, 4 de abril, que reuniu cerca de 10 mil produtores rurais de todo o país. A gente já coloca imagens na tela para você de casa que não esteve nessa movimentação acompanhar como foi o dia de ontem. Bom, os produtores estiveram reunidos, portanto, na capital federal para protestar contra o FunRural e principalmente contra a cobrança retroativa do fundo durante o período em que ele foi considerado inconstitucional entre os anos de 2011 a 2017. É importante lembrar que esse passivo, ele alcança 280 bilhões de reais. É claro que ele não está só sobre o segmento de produção, mas em todos os segmentos que compõem as cadeias produtivas dos complexos agroindustriais do sistema de agronegócio brasileiro. Mesmo assim, é considerável impagável. E é por conta disso que o movimento, chamado de Abril Verde e Amarelo, FunRural não, securitização sim, reuniu representantes de todos os estados da federação. E nesta quarta-feira, quem esteve acompanhando a movimentação na capital federal foi Odacil Canepa. Ele conversou com alguns representantes das entidades que estavam por lá e a gente vai acompanhar agora nesta reportagem. A chuva dificultou um pouco, mas no começo da tarde desta quarta-feira já eram mais de 5 mil produtores rurais que caminharam por 10 quilômetros pelo eixo monumental até os gramados do Congresso. Por conta de outros protestos que acompanharam o julgamento do habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, o movimento dos ruralistas foi isolado de um lado da esplanada. Mas os produtores queriam mesmo era reclamar contra o FunRural. Nós
nós viemos com um grupo independente de produtores que estão sofrendo no Mato Grosso do Sul, sem nenhuma representação dentro do governo. E com essa manifesto que nós fizemos, não só Mato Grosso do Sul, mas a nível de Brasil, os políticos se sentiram na obrigação, acuados, porque agora é a hora de voto, eles sentiram a pressão nossa e derrubaram o veto. Mas ainda tem muita coisa para nós, produtores rurais, ainda conquistar. Agora é a hora da gente saber e escolher a pessoa para nos representar em Brasília, representar o Mato Grosso do Sul na parte do produtor rural, que é o que carrega o nosso estado de Mato Grosso do Sul e carrega o nosso Brasil. O valor total da dívida do Fundo Rural seria mais de 200 bilhões de reais, segundo o levantamento dos produtores rurais. Que ela está atrapalhando muito o nosso trabalho do dia a dia dentro da agropecuária. Então, nós, como produtores, como consultores da área de pecuária, nós somos contra o Fundo Rural, porque vem de encontro com toda uma situação que deprime a produção no Brasil, que deprime a luta do produtor rural em relação à produção brasileira do nosso agronegócio. O produtor precisa ter liberdade para se expressar e para produzir alimento para a nossa nação e produzir alimento para o mundo. Além desse protesto aqui na capital federal, os produtores rurais do Brasil prometem entrar na justiça contra o Fundo Rural. Odacil Canepa para o SBA.